Olá, boa tarde. Tribunal Regional Eleitoral empossa novo presidente. Número de casos da dengue diminui em todo o estado. Prazo para interesse na lista de espera do SISU termina amanhã. Você vai ver também que cai o número de empregos com carteira assinada no Maranhão e uma entrevista sobre as denúncias de violações trabalhistas registradas no Ministério Público do Trabalho. O Repórter Maranhão está começando agora. Foram realizadas no Fórum de São Luís a eleição e a posse da nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O desembargador José Bernardo Silva Rodrigues, que já é membro da Corte Eleitoral desde 2011, foi eleito para a presidência do TRE no biênio 2013-2014. Durante o período, o novo presidente do tribunal pretende priorizar o processo de implantação do voto biométrico no Maranhão. Recursos humanos no TRE, todos os funcionários, o que posso fazer por eles? Depois, a implantação do sistema biométrico e a construção de fórum. Mas o comando do TSE quer que até 2018, 2020, que todo o Brasil esteja coberto pelo sistema biométrico. O desembargador Froy Sobrinho, que já atuou como membro substituto no Tribunal Regional Eleitoral durante os 2 turnos das eleições municipais do ano passado, foi eleito como vice-presidente e corregedor do TRE Maranhão. Em seu discurso de posse, o vice-presidente ressaltou a importância da transparência na prestação de contas dos candidatos para que as eleições sejam realmente limpas. Sei do trabalho já realizado pelo desembargador Bernardo. Vou dar continuidade a esse trabalho. Nós temos um calendário a cumprir. Nesse primeiro semestre, o foco é a nossa biometria, é o registro biométrico, esse recadastramento geral. Nós precisamos levar isso à sociedade, à comunidade, que é importante fazer isso. E nós vamos trabalhar num segundo foco, numa reestruturação do trabalho, dos serviços prestados pela Corregedoria ao cidadão. A desembargadora Nildes Cruz, que deixou a Justiça Eleitoral, fez um balanço positivo do período em que esteve à frente do TRE. O balanço que eu faço é muito positivo, esse balanço, tendo especialmente com as eleições, que foi uma eleição que todo mundo está, uma eleição transparente, uma eleição calma, onde o cidadão, onde o eleitor pôde exercer seu voto livremente, sem qualquer tipo de pressão. E também faço já com a apresentação da biometria. Então este ano foram um balanço positivo, tanto a eleição e que meu colega dará continuidade. A oferta de imóveis no Maranhão aumentou, proporcionando uma queda no preço dos aluguéis. Mas apesar disso, ainda há muita reclamação sobre os valores cobrados. Na segunda prévia de fevereiro, o índice geral de preços de mercado ficou estável. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a variação foi de 0,34%. O IGPM é o indicador utilizado no reajuste dos contratos de aluguel. Em São Luís, a oferta de imóveis aumentou, o que forçou a queda no preço dos aluguéis. Segundo este empresário do setor imobiliário, a redução foi de aproximadamente 10%, mas ele afirma que o preço praticado no mercado maranhense tem gerado reclamações. Os preços praticados aqui em São Luís ainda está um pouco acima dos outros mercados. Então, quando a pessoa chega aqui, ele realmente fica um pouco assustado com os preços praticados aqui. Com a grande oferta de imóveis em São Luís, os contratos de aluguel fechados há um ano estão sendo renovados pelo mesmo preço, apesar do IGPM ter aumentado cerca de 8% nos últimos 12 meses. Muitas vezes, o proprietário prefere manter o mesmo valor de aluguel e não corrigir por esse índice. José de Ribamar vive de aluguel nesta casa há um ano. Ele ainda negocia a renovação do contrato com o dono do imóvel. Eu espero que, no meu caso, tenha um reajuste, tudo bem, não vou dizer que não vai ter, mas que seja dentro da realidade.
E o Ministério da Saúde divulgou dados em que no Maranhão houve uma queda nos casos de dengue. Nós vamos falar agora com o repórter Anderson Lima, que tem os detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Eli Coelho. Olha só, enquanto os casos de dengue cresceram 180% em todo o país, no Maranhão houve uma queda de 92% no número de casos graves. O último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que de 1º de janeiro a 16 de fevereiro foram registrados mais de 200 mil casos de dengue em todo o Brasil. 33 pessoas morreram. No Maranhão, o número de óbitos caiu 67%. No ano passado, foram 3 casos e este ano, apenas um caso fatal. Mesmo assim, a população não pode descuidar, né? No caso de quem tem aí jarros, pneus e garrafas, devem ficar muito atentos para que não acumulem água nos quintais. E nos primeiros sintomas, quer dizer, febre alta, dores e manchas pelo corpo, um médico deve ser procurado. Eli Coelho. Obrigada, Anderson. E você vai ver no próximo bloco, empresários reclamam da baixa ocupação hoteleira em São Luís. Você vai ver também uma entrevista sobre as denúncias trabalhistas no Maranhão. É logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo do bairro de Fátima, agora 12h07. Nosso sonho era ter o tamanho do Brasil e conseguimos. Hoje estamos em todos os municípios brasileiros e chegamos a mais de 50 milhões de domicílios diariamente. Mas a nossa história, a nossa vocação é ir mais longe. É ser uma empresa do mundo. É aproximar o Brasil e os brasileiros dos seus sonhos. Nós somos os Correios. Há 350 anos. Mais de 2.000 postos de trabalho foram eliminados do Maranhão, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os números do CAGED mostram que no mês passado foram eliminados 3.233 empregos seletistas em todo o Maranhão. Além do comércio, também contribuíram para essa queda o setor da construção civil. A única exceção foi a atividade de serviços industriais, que registraram saldo positivo de 149 postos de trabalho. O setor do comércio vinha sendo o de maior geração de empregos no estado. No ano passado, o segmento comercial maranhense criou mais de 7.000 postos de trabalho, incremento de 6,19% em comparação ao período anterior. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, de janeiro até agora já foram registradas 120 denúncias de violações trabalhistas. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo Luana Lima Duarte, procuradora do Trabalho. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Esse número de 120 denúncias é um número considerado alto? Em termos relativos, é um número alto, principalmente se
considerarmos que estamos ainda findando o segundo mês do ano. Mas, em termos de realidade, a gente sabe que isso é apenas uma amostra do que realmente ocorre, porque muitos trabalhadores não têm a iniciativa de levar essa denúncia ao Ministério Público do Trabalho, ou por desconhecimento, ou mesmo por medo de represálias, né? Mas, para isso, a gente garante os instrumentos necessários, como a denúncia anônima e sigilosa, para que a identidade do denunciante não seja conhecida. Quais são as principais reclamações? São reclamações diversas, desde a ausência de registro, atraso no pagamento de salário, atraso no pagamento de gratificação natalina, o 13º salário ainda do ano passado, além de, é claro, denúncias relativas ao meio ambiente de trabalho, descumprimentos de regras de saúde, higiene e segurança do trabalho, trabalhos em condições degradantes, que são chamados como condições análogas às de escravo, o trabalho infantil. Enfim, nós temos uma gama de atuação muito grande e essas denúncias são as mais diversas possíveis. No interior do estado, a situação é mais preocupante com relação a esse desrespeito? É sim, o nível de respeito às normas trabalhistas, ele culturalmente, historicamente, no interior, ele é inferior. Por quê? Porque ao longo da evolução dos órgãos públicos, historicamente eles sempre iniciavam na capital ou em cidades onde há uma maior concentração populacional, por questões de estratégia, né? Já que nós não podemos chegar da forma ideal em todos os lugares, né? Se organiza dessa forma, né? A exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem uma atuação complementar à nossa, uma atuação conjunta também em relação a isso, que é responsável pela fiscalização do trabalho. Então, no interior, eu que já passei, né, por Bacabal e era responsável por 58 municípios da região, eu sentia muito isso. A gente tem uma baixa incidência de fiscalização do trabalho. Claro que quando a gente via situações mais graves, havia periodicamente a realização de grupos móveis destinados à fiscalização e apuração de denúncias de situações graves, de trabalho em condições análogas às de escravo. Mas, assim, rotineiramente não existe tanto uma fiscalização forte. Lembrando que a fiscalização de que eu estou falando é do Ministério do Trabalho e Emprego. E o Ministério Público do Trabalho, ele conta no interior apenas com 3 unidades, que são Caxias, Bacabal e Imperatriz, que são responsáveis pelos municípios, dividem entre si os municípios da região. E São Luís também não fica só com São Luís, fica com aproximadamente mais de 70 municípios da região aqui norte do estado. Então, o nosso apelo à população, aos trabalhadores principalmente, é que levem ao conhecimento do órgão pelos diversos meios, por e-mail, por telefone, recebemos ligação a cobrar, né? Procurem realmente conhecer o órgão, o Ministério Público do Trabalho, para levar até nós, procuradores, essas denúncias, porque, como eu falei, a dificuldade de nós conhecermos todos os municípios onde está ocorrendo a irregularidade é grande, porque nós somos poucos no estado. Mas muitas pessoas têm medo de fazer essa denúncia. Qual é a segurança que elas podem ter com relação a fazer essas denúncias? Como eu já havia antecipado, nós garantimos mecanismos de sigilo total da identidade do denunciante, ou mesmo que a denúncia seja feita de forma anônima. Eu vou diferenciar rapidamente. No sigilo, a identidade do denunciante ela é conhecida pelo órgão, né? Só que os dados pessoais do denunciante que permitem a sua identificação, eles são acautelados, ou seja, eles são guardados com todo cuidado em secretaria e só são disponibilizados ao procurador oficiante e ao servidor que guarda esses dados. Na denúncia anônima, a gente não tem nenhum registro de quem seja o denunciante. Ok, Luana Lima Duarte, Procuradora do Trabalho, muito obrigada pelos esclarecimentos. O Ministério Público do Trabalho agradece a divulgação do nosso trabalho. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Maranhão indicam que a ocupação hoteleira da capital está abaixo do esperado em comparação a outras capitais do Nordeste. Os empresários do setor reclamam da falta de investimento no setor turístico do estado. Os hotéis da área nobre de São Luís, localizados perto da praia, fazem promoção. Este anúncio diz que a diária com direito a café da manhã e internet custa a partir de R$ 109. Outras ofertas, com diárias de menos de R$ 120, também são estampadas em outras fachadas.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Maranhão, o valor das diárias nos estabelecimentos de São Luís está defasado. Enquanto Fortaleza, o preço médio de diária de pousada está na faixa de R$300, aqui em São Luís, hotéis considerados de luxo, nós temos um preço médio de R$180 e as pousadas R$80. Nem as tarifas em baixa têm atraído os turistas à capital maranhense. Meses de grande movimentação, como janeiro e fevereiro, tiveram um desempenho fraco. Durante os primeiros meses de 2013, os hotéis de São Luís vêm registrando baixas nas taxas de ocupação dos hotéis. Durante janeiro, em pleno mês de férias, a taxa de ocupação ficou em torno de 50%. E em fevereiro, durante a semana do Carnaval, esse índice não chegou a 60%. Para esta gerente de hotel, a baixa no número de turistas em São Luís é reflexo da falta de investimentos na cidade. Meios de transportes, né? Infraestrutura mesmo das ruas, limpeza, é o que eles mais reclamam. Então você, como hoteleira, acredita que essa questão da infraestrutura, né, conta bastante, é o cartão de visita para a cidade? Isso, porque atrativo nós temos bastante, né? Vários museus, teatro nós temos. O que oferecer, falta só ter cuidar melhor dos nossos atrativos. O presidente da ABIH acredita que uma das saídas para atrair visitantes a São Luís é investir no turismo regional. Quem faz turismo em uma cidade é o entorno. 80% do turista de qualquer parte do mundo é o entorno da cidade. Você vê, o maior turista francês é o próprio francês, o maior turista americano é o próprio americano. Por que a gente não trabalha o nosso turismo regional? Isso é uma batalha que eu venho travando já com a prefeitura, governo do estado, tentando mostrar que ninguém está inventando a roda. Isso, nós temos trabalhos de turismólogo conceituado, como Mário Petróquio, que mostra que o nosso turismo, na hora que nós começarmos a trabalhar o turismo regional, nós vamos ter um retorno muito maior. O tempo se apresenta com alguma nebulosidade em São Luís e existe a possibilidade de chuva à tarde e também à noite. Veja agora o que diz a meteorologia para todo o estado. Em São Luís, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Temperatura mínima de 25 graus e máxima de 32 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. Temperatura mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Em Caxias, céu com poucas nuvens ao longo do dia e com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 21 graus e máxima de 33 graus. Em Balsas, tempo parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. Mínima de 21 graus e máxima de 27 graus. E você vai ver a seguir, falta de leitura dos professores influi no desinteresse dos alunos. Você acompanha logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo da Igreja Nossa Senhora de Fátima, agora 12h e 19 minutos. Eu comecei a velejar bem novinha mesmo, assim, tem até uma foto eu, o neném, com meu pai, assim, num tornado. Eu acho que o brasileiro parece que tem que trabalhar mais para achar que ele é bom o suficiente comparado ao pessoal lá de fora. E isso eu percebi que é possível depois da conquista da medalha de bronze. Velejando, você tem que um pouco se entregar à natureza, tem que fazer parte, assim, para os ventos virem a seu favor, para a onda você acertar, então você tem que se entregar. Vamos falar de futebol. Na última partida da terceira rodada do Campeonato Maranhense, realizada ontem à noite no estádio Nhozinho Santos, o Maranhão Atlético venceu o Americano por 4-0.
A vitória deixou o MAC na vice-liderança, com os mesmos 7 pontos do Sampaio Corrêa, que ocupa o topo da tabela por ter o maior saldo de gols. O americano segue sendo a única equipe sem pontuar na competição, ocupando a última posição. Um levantamento feito entre os professores das escolas públicas revela um dado preocupante. Menos da metade deles leem durante o tempo livre. Para os especialistas, esse dado ajuda a explicar a falta de interesse de muitos alunos pela leitura. Dos mais de 225 mil professores que responderam os questionários socioeconômicos aplicados durante a Prova Brasil 2011, menos da metade, exatos 45%, disseram ler sempre ou quase sempre durante as horas vagas. Outros 21% leem eventualmente. Já os 34% restantes disseram que nunca ou quase nunca leem. Para este professor, existem várias respostas que ajudam a explicar esses dados. Uma delas é a questão da própria formação inicial do professor, né? Acho que a formação inicial do professor na universidade, ela é deficiente nesse sentido. Fora que o livro no Brasil é um artigo caro, né? Os nossos professores da educação básica travam uma grande luta por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Tem a questão do tempo também, que é uma variável que pode explicar esses números, né? Para alguns especialistas, a falta do hábito da leitura entre os professores tem consequências diretas no conteúdo que é repassado na sala de aula. E um dos reflexos disso é que os próprios alunos também não despertarão o interesse pela leitura. Esse professor, né, terá sérios problemas porque ele não sabe fazer a escolha dos textos, dos livros. Então, como ele não lê, não gosta de ler, né, não tem essa cultura da leitura, consequentemente, isso vai gerar um problema junto ao aluno. A doutora em educação acredita que outros instrumentos, como as novas tecnologias, podem ser usados para despertar o interesse dos professores pelo hábito da leitura. Internet, enfim, nas redes sociais, o contato com os outros, né, com pessoas diferentes, isso é muito importante nesse processo de construção do saber. Lançada em São Luís a Conferência Maranhense de Educação, que vai articular governo e sociedade civil em prol de uma educação de qualidade. Vamos voltar a conversar com o Anderson Lima, que tem os detalhes sobre a conferência. O Anderson, é com você. Certo, Eli. Olha, o lançamento da Conferência Maranhense de Educação reuniu gestores públicos, representantes da sociedade civil organizada e também representantes do Ministério da Educação. O tema do evento é o Plano Nacional de Educação, que visa aí fortalecer as políticas públicas educacionais e definir qual vai ser a cara da educação brasileira para a próxima década. No dia 1º de abril será realizada uma conferência regional nas cidades de Caxias e Timon. Até agosto serão realizadas outras 26 conferências em todo o estado. Haverá em seguida, no mês de agosto, um encontro estadual que vai definir aí quais serão os representantes maranhenses que irão participar da Conferência Nacional. A expectativa dos organizadores de todas essas conferências é que cerca de 10 mil pessoas participem desses encontros em todo o estado. É com você, Eli. Obrigada, Anderson. E os candidatos que quiserem participar da lista de espera do SISU têm até hoje e amanhã para declarar interesse em concorrer a uma das vagas de uma instituição superior. No dia 1º de março será divulgada a lista com os nomes dos selecionados. Outras informações podem ser obtidas no site www.sisu.mec.gov.br. No início do ano, os consumidores lotam as livrarias à procura de livros. Uma boa opção para fugir dos preços altos são os sebos, lojas de livros usados que chamam a atenção dos amantes da leitura, já que, além de preços mais em conta, oferecem também uma diversidade de títulos. Antigo casarão, que por certo viu o tempo em que a cidade foi considerada devido aos célebres vultos literários, a Atenas brasileira, atualmente continua a ajudar na conservação dessa memória.
Esse tempo ficou registrado nas páginas dos livros de história ou dos romances dos autores maranhenses que se pode encontrar entre os mais de 7.000 volumes desta loja de livros usados da cidade. Conhecidos como sebos, este é um dos poucos que continua a funcionar na ilha e é muito procurado pelos estudantes. Tem que vir procurar uns livros, estou procurando agora um livro de parasitologia para estudar para a prova. E aí, costuma achar? Acabei de achar aqui, ó, o livro do David, esse aqui. Acostumada à transmissão dos conhecimentos, esta professora é outra frequentadora assídua. Há uns 4 anos mais ou menos. Livros variados, autoajuda, essas coisas assim, pesquisa também. O livro ainda ajuda? Ajuda, gosto muito de ler. Há 24 anos no mercado, a venda dos livros, CDs e DVDs foram acrescentadas às ferramentas da tecnologia atual e vendas já são realizadas pela internet. Porém, mesmo herdeiros de uma tradição literária, o hábito da leitura parece não prevalecer muito por aqui. É essa coisa das pessoas virem comprar e a gente acreditar que é por conta de que o maranhense gosta de ler, porque o maranhense é um literato nato, qualquer coisa desse tipo, não. E o nosso jornal fica por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Outras informações e se você quiser ver novamente o nosso jornal, pode acessar o nosso site www.tvbrasil.com.br/repórter Maranhão. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Até lá!